Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Priscila Matos, você que é empresária rica, já caiu na malha fina da Receita Federal? Não, graças a Deus nunca. Pois é, cair na malha fina da Receita Federal significa que a sua declaração ficará retida por causa de algum erro, como um valor incorreto, um rendimento omitido, informações cadastrais erradas ou até mesmo por uma análise de uma possível fraude. Erros e inconsistências na declaração podem gerar multas e, no limite, as fraudes podem até mesmo levar o contribuinte a ser indiciado por crime tributário. Se você está nesta situação, preste muita atenção no nosso bate-papo deste bloco com o contador Cláudio Ranilson. Cláudio, muito bom dia. Qual é a primeira coisa que se deve fazer ao descobrir que a declaração de imposto de renda caiu na malha fina? Seja bem-vindo. Opa, bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes aí da Jovem Pan. Ô Flávio, mas hoje para cair na malha fina não precisa ser só o empresário não, viu? O trabalhador hoje também está caindo em malha fina. Então vamos lá, os principais motivos aí hoje de se cair numa malha fina é o preenchimento da declaração que não vai bater com os dados que a Receita Federal tem lá nos seus bancos de dados. Então, esse ano nós tivemos quase que em tempo real, caíram em malha fina empresários, pessoas aí que declararam recibos médicos, recibos odontológicos, e esses recibos médicos e esses recibos odontológicos, Flávio, não estavam no banco de dados da Receita Federal. Então, esses recibos, se não estavam no banco de dados da Receita Federal e a pessoa colocou ali que ela pagou, né, o dentista pagou o médico ou pagou o hospital, se o dentista, o médico e o hospital não tiver declarado esses recibos, a pessoa caiu em malha, ô Flávio, instantaneamente. No momento que ela entregou a declaração, ela já caiu em malha. Então, esse ano, nós tivemos essa questão da malha quase que instantâneo. Você entregava a sua declaração hoje, no dia seguinte você já estava em malha fina. E outros preenchimentos de declaração aí que faz a pessoa cair em malha, são preenchimentos, por exemplo, que ele coloca o dependente e esquece de declarar, né, o rendimento daquele dependente. Ele também vai para a malha fina. Processos trabalhistas, quando a pessoa recebe alguma indenização, aí, normalmente de processos trabalhistas, normalmente também, o Flávio, cai em malha fina. E no momento que você cai na malha fina, a Receita Federal, o Flávio, vai te comunicar o motivo pelo qual você caiu na malha fina, né? E o que você tem que fazer? Né? A principal, se você caiu em malha fina, não precisa desesperar, né? A Receita Federal só vai te comunicar, tem algo errado na sua declaração de imposto de renda. O que você vai ter que fazer? Provar que você está certo. Se você tiver certo, tiver toda a documentação, o que você deve fazer? Você vai criar um código dentro do ECAC, que é um sistema da Receita Federal, e vai fazer a sua defesa. Dentro dessa defesa, você vai anexar todos os seus documentos, falando, Receita, eu estou certo, está aqui a documentação que comprova que a minha declaração de imposto de renda está correta. Você vai fazer esse processo, vai enviar para a Receita Federal e vai aguardar um retorno da Receita Federal, que, diga-se de passagem, aí, nós estamos com defesas aí já mais de um ano entregue, até hoje não obtivemos uma resposta. Então, entrega essa defesa e prova para a Receita, estou certo, e fica aguardando a Receita Federal te notificar novamente. Cláudio, e se a pessoa não regularizar a situação, quais são as penalidades que ela pode responder? Sim, caso a pessoa não venha regularizar a situação na malha, a Receita comunicou ela ignorou aquela situação, não resolveu, ela vai pagar, infelizmente, aí, um imposto que a Receita Federal vai lançar para essa pessoa. A Receita lança um imposto, podendo chegar aí a ter multas aí em torno de 150% em cima do valor original do imposto, e a Receita recalcula esse imposto, manda para a pessoa, e ela vai ter um prazo aí de torno de 30 dias para regularizar, pagar esse imposto. Caso ela não venha pagar esse imposto que a Receita lançou, ela vai ela vai ter um problema junto à PGFN, porque esse imposto vai para a PGFN, que é a Procuradoria Geral, e vai ser cobrado através da PGFN.
podendo essa pessoa receber até, ser cobrada até através de penhora aí de saldos bancários, conta corrente bancária. Ô Cláudio, e se a Receita apontar para mim uma inconsistência que não faz sentido? Bom, se tiver uma inconsistência que não tem sentido nenhum, você não concorda, vamos lá, às vezes você tem um recibo médico, você realmente consultou, você tem um recibo, você está com o recibo em mãos, você tem a transferência bancária para esse médico, vamos falar que às vezes o médico esqueceu de te declarar, o médico não colocou lá, que essa declaração que o médico faz, ela é mensal, tá? Ela não é anual, ela é mensal, todo mês o médico tem que lançar, por algum erro, às vezes do CPF, o médico errou o CPF no momento de digitar a declaração dele ali mensal, você vai juntar toda a documentação, você não precisa autenticar nada, você vai escanear tudo, tá? Não é nada autenticado, você vai escanear tudo, vai lançar dentro do e-processo, chama e-processo, dentro da Receita Federal, tem um sistema do ECAC, você vai entrar dentro do ECAC, é só a senha, cria uma senha do Flávio, e você vai provar, tá aqui, ó, eu tenho o recibo médico, eu tenho efetivo pagamento, tá comprovado, então aí a Receita Federal vai analisar aquilo ali, vai te deferir, com certeza ela vai deferir. Se você tiver certeza, se você tiver a documentação em dia, você não vai ter problema. Aí a Receita Federal volta contra a pessoa que não te declarou. Tá? Então, se você tiver a documentação correta. Agora, se você não tem, Flávio, se você não tem documentação, não adianta argumentar com a Receita Federal. Documentação legal, legível, comprovando o pagamento. O contador Cláudio Ranilson, que falou conosco sobre a declaração de imposto de renda e como sair da malha fina. Cláudio, muito obrigado e bom dia. Bom dia.